Nós seguimos aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora eu estou aqui com ele, que é sacerdote da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, diretor-geral da editora SCJ, presidente da DBM, que é a mantenedora das obras de sua congregação, doutor em Teologia Sistemática, Educação e Espiritualidade, compositor, músico, autor, assessor de eventos musicais, retiros, cursos, e ele também é uma grande personalidade nas redes sociais. Padre Joãozinho, seja Tudo bem, bem-vindo. Paulina, como está? Graças a Deus, muito bem. Agradeço a sua disponibilidade de conversar um pouquinho aqui com a gente. Padre, nós preparamos 2 momentos aqui para o senhor conversar um pouco com os participantes dos congressos. O que o senhor trouxe para esse primeiro momento que o senhor acabou de finalizar? Então, esse ano eu participei apenas de um dia, né, e concentrei o meu foco no CONASPAR e no CONAGE. No CONASPAR, eu trago o tema de um livro que eu lancei agora pela editora SCJ, que aliás já está na 2ª edição, que tem um título bem curioso, Querida Igreja Católica, 40 motivos para permanecer na igreja fundada por Jesus Cristo. A Igreja Católica tem recebido injustamente muitas pedradas de seus filhos. É a mãe recebendo críticas de um filho na sua rede social. Imagina o seguinte, se eu postasse uma foto da minha mãe no meu Instagram e no Reels, ou sei lá o que, eu fizesse uma crítica a ela, a algo que era só nosso, interno, eu, minha mãe, eu, minhas irmãs, né? Realmente ela ia ligar na hora e ia dizer assim, João, tira isso daí, as minhas amigas aqui estão perguntando, como é que é, você não se entende com seu filho? Seu filho não se entende com você? É o que eu teria para perguntar para aquele que se diz católico, mas critica abertamente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, o Papa, os bispos, os padres, até movimentos de igreja e a Igreja Católica, não é? E muita gente tem um refrão que diz assim, é por isso que a Igreja Católica está perdendo fiéis. Não, ela não está perdendo fiéis, ela está perdendo os infiéis, os fiéis continuam com ela, não é? E às vezes esses fiéis entram numa crise de WhatsApp. Crise de WhatsApp é o seguinte, aquela senhorinha que ama o bispo, ama o padre, ela ama a igreja, ela é do apostolado da oração, vai na missa todo domingo, se confessa, vive uma vida de fé. É uma católica praticante, mas também assídua no WhatsApp. E ela recebe essas mentiras, muitas delas fake news, outras vezes exageros, e ela começa a balançar. Nossa, mas será que o Papa é comunista mesmo? Será que a CNBB... E aí, por aí afora, né? E o sobrinho ou o neto dela chega para ela e diz, olha, lá na escola o professor criticou a Igreja Católica por causa da questão das indulgências e por causa da Santa Inquisição. E eu não quero ser católico. Aliás, eu vou ser ateu. O neto dela quer ser ateu. E ela acha que o padre pode ser que seja comunista. Ela ama a Igreja Católica e fez primeira comunhão, vai na missa todo domingo. Imagina a cabeça dessa senhora. Por isso eu tive que lançar uma âncora para socorrer essas pessoas que estão no naufrágio, no novo dilúvio digital. E o nome da âncora é Querida Igreja Católica. 40 motivos. Então, cada 10 motivos eu coloquei no cabide de uma das propriedades da igreja. A igreja una, santa, católica e apostólica. Agora, o que significa isso? Tem que ler o livro, né? Publicado pela editora SCJ, pode colocar editorascj.com.br, né? Da gente envia pelo correio, tudo certinho. E tem também nas plataformas digitais, pode entrar em Amazon, tudo está lá o livro, Querida Igreja Católica. É a minha contribuição no CONASPAR. Agora, como nem tudo é fácil, no CONAGE eu desenvolvo um tema que eu já desenvolvi há muitos anos, que é como liderar pessoas difíceis, a administração de conflitos na gestão paroquial. E isso existe em qualquer empresa. São pessoas. E pessoas têm conflito, como tinha conflito Pedro com Tiago e com João e com
Mateus e com Judas, e Judas Tadeu, Simão, enfim, os apóstolos não eram pessoas fáceis. Jesus escolheu pessoas difíceis para formar o primeiro núcleo que depois deu a igreja. Olha, deu certo, porque está aí 2000 anos e a igreja permanece viva. Partindo dessa reflexão que o senhor trouxe primeiramente para o Conaspar, o senhor acha que assim, esse livro do senhor, essa reflexão, pode servir também como um almanaque formativo para secretárias paroquiais? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente acaba não dando atenção ao desenvolvimento espiritual do secretário e ele acaba, às vezes, não conseguindo também rebater algumas situações que chegam para ele nas secretarias. Com certeza. Eu dizia na palestra para secretários e secretárias paroquiais que a secretaria paroquial é o para-raio da paróquia. Se tiver que cair um raio, vai cair na secretaria paroquial. E as pessoas vão para aquela porta sempre aberta da secretaria paroquial como um raio quando elas têm que reclamar, não é? Com raios e trovões. Então, quando a pessoa chega lá e diz assim, é por isso que a Igreja Católica está perdendo seus fiéis. Se ela lê o livro, ela vai dizer, o senhor tem certeza do que está falando? Olha, o senhor está na igreja fundada por Jesus Cristo. Aí é um dos 40. Né? O senhor já teve a curiosidade de contar quantos santos existem na Igreja Católica? Quantos mártires já deram sangue pela fé? Quer dizer, ela vai tendo argumento para gentilmente, com um sorriso, claro, mostrar para as pessoas que a Igreja Católica tem 1000 razões para a gente amar. Então, pedrada está vindo de tudo que é lugar. Não precisa ser a pedrada vir justamente do fogo amigo, né? Ah, o senhor tem razão, porque realmente, às vezes, até joga mais lenha na fogueira. Não, eu acho que na Secretaria Paroquial existe uma oportunidade incrível de também dar uma catequese para as pessoas, mostrando quem é a querida Igreja Católica. E falando um pouco desse universo, né, desse advento tecnológico que a gente teve, o senhor acredita que a internet, as redes sociais, ela aproxima, ela deixa perto, né, as pessoas, ela traz muito conhecimento, mas ao mesmo tempo ela faz com que as pessoas estejam cada vez mais vazias? Olha, eu participo dos congressos da revista Paróquias há muitos anos. E eu tenho observado alguns movimentos que, participando ano após ano, a gente vai observando. Esse ano me caiu na vista que cada vez mais quem vem é de longe. Você observou isso? Por exemplo, Santarém, por exemplo, Belém do Pará. Ué, é muito longe. Então, há um fenômeno no mundo digital que faz com que quem está perto esteja longe e quem está longe esteja perto. Por exemplo, aquele filho adolescente com um celular ligado nas redes sociais, ele tem amigos no mundo inteiro. Não é? O mundo fica muito pequeno. Mas a distância entre o quarto dele e a sala onde os pais estão almoçando é muito grande. Ele vai almoçar no quarto, vai almoçar depois. E talvez o pai conheça menos o filho do que outras pessoas conhecem. E o filho está com problema de depressão e o pai ainda não percebeu. E todo mundo já sabe, até no Instagram. Um pai me falou que ele conseguiu conhecer melhor o filho dele quando começou a seguir no Instagram. É absurdo, não é não? Mas hoje em dia a juventude faz isso assim de maneira connatural. Conheci um fulano, já começa a seguir para ver as postagens e tal. Aquele fulano, ele é isso. Mas como é que você sabe? Não, comecei a seguir ele no Instagram. Então, esse fenômeno do perto, longe, longe, perto, exige que a gente retome. Eu sou uma pessoa digital, tenho 1 milhão de seguidores nas redes sociais, posto todo dia o terço, o mini sermão, as minhas catequeses, tudo. Mas eu tenho observado que há uma gnose digital. O que é gnose digital? É a tendência de transformar tudo, a verdade, os relacionamentos, os afetos, as escolhas, em
em digital. E a vida não é feita só de celular. Porque você deixa o celular, depois de ter pedido a comidinha no iFood, deixa ele num canto e vai comer o x-salada. Então, o verbo, o digital, se faz analógico, se faz carne e habita no meio de nós, cria comunidade. Essa dinâmica cristã, de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, a gente não pode abrir mão. E é por isso que a Promocate acertou e continua acertando no formato presencial dos seus eventos. Porque hoje, presencial é VIP. Né? Presencial é VIP. E digital tem que ser amostra grátis. É inclusivo? É. Mas a minha palestra no Conaspar e no Conage não foi transmitido. Não foi. Era exclusiva para aquelas pessoas que estavam ali. E é preciso que as pessoas entendam que a escola presencial é outra coisa. A imersão presencial, quando eu falo presencial, eu entendo o digital também. Né? Mas o digital nunca vai ter a densidade de presença do que o físico. Um casal não faz criancinhas digitando pelo WhatsApp. Eles têm que cumprir a obrigação matrimonial e ter aquilo que Deus mandou. Os dois serão uma só carne, né? E habitareis essa terra e enchereis elas de criancinha, que aliás é um problema, né? O mundo digital está levando a uma nova geração que acha absurdo ter filhos. O Papa outro dia disse, tenham filhos pelo amor de Deus. Não é? Por quê? Porque senão o mundo acaba, não é? Então, e como é que a gente faz criancinha? Mandando mensagem pelo WhatsApp? Não, não é assim. Não é? E isso é na igreja, isso é na paróquia, isso é na escola, isso é na praça, isso é na vida social. Os espaços presenciais precisam ser revalorizados. O teatro, até o cinema, agora está em alta o cinema católico. Não é? Olha que beleza. Então, eu acredito que passar dessa ilusão do tudo digital, quem conseguir preservar o seu espaço de presencialidade, uma igreja onde dá para celebrar bem, esse espaço que a gente está aqui, né? A pessoa que está nos ouvindo diz assim, eu acompanhei o Padre Joãozinho lá na entrevista para a Poliana, um dia eu quero participar. Participar não digitalmente, mas presencialmente. E como o senhor vê a presença, né, dos católicos nas redes sociais para, de fato, auxiliar, né, a evangelização, né, combater assim, as fake news, as mentiras que as pessoas, né, tentam propagar sobre a Santa Igreja? Olha, eu acho incrível, porque tinha uma época que falava a Igreja Católica está perdendo fiéis, quem está bem são os evangélicos. Eu nunca vi evangélico reunir 1 milhão de pessoas às 4 da manhã. Já viu? Eu nunca vi. E Frei Gilson é um fenômeno, não é? Padre Marcelo. Mas se pegar a Santa Carona, se pegar o Santo Flow, não é? Não tem igreja evangélica que reúne tanto no mundo digital quanto a Igreja Católica. Me desculpe, não tem, não é? Então, a Igreja Católica, pela força do Espírito Santo, não foi um projeto de pastoral desenvolvido pela CNBB. Olha o Catequistas Brasil. Todo ano tem mais gente. Né? Então, quem pensa que a Igreja Católica é um cachorro morto, que não adianta nem bater porque já acabou, né? Se ilude, né? Porque ela é católica porque tem assistência do Espírito Santo. Se o padre não fizer, se o bispo não fizer, e tem muito padre e bispo fazendo bonito, se a CNBB não fizer, e a CNBB está fazendo, cresce a edições CNBB a cada dia. Mas mesmo que o institucional não fizesse, vai aparecer pela ação do Espírito Santo. Depois a igreja corre atrás, como aconteceu com São Francisco de Assis. Quando perceberam, já era um fenômeno. Né? Mas não foi o Papa que mandou. Não foi uma decisão da Cúria diocesana. Foi o Espírito Santo que disse, olha, Maria de Nazaré. Não foi uma decisão do Templo de Jerusalém. O anjo Gabriel, coitado, foi lá antes com Zacarias, não deu nada. Nem até riu dele, ficou mudo. Né? Depois a Isabel ficou grávida e tal, e o anjo voltou para o céu, falou com Deus, olha, não deu certo, fui lá na prefeitura, não deu para resolver nada. Aí Deus disse, mas vai na periferia da periferia, vai em Nazaré com uma adolescente
Mas adolescente, que uma adolescente pode mudar o mundo? Mudou. Agora vamos falar um pouco de pessoas difíceis e a gestão. O senhor, como também, né, um gestor, diretor, como que a gente faz para trabalhar a gestão assim das pessoas e a personalidade, a particularidade de cada um dentro de um cenário tão múltiplo que é a Igreja Católica? Olha, a amabilidade do gestor exige que faça a pergunta. Mais do que dar formação, organizar o planejamento, organograma, fluxograma, mais do que paredes e projetos e planos, tem que lembrar que são pessoas. Pessoas têm sangue, têm suor e têm lágrimas. Então, constituir uma equipe com sinergia, com eficiência, com planejamento estratégico, tudo é muito importante. Mas, antes de tudo, é preciso saber que aquela pessoa tem problemas, não é? Aquela pessoa tem medos, aquela pessoa tem apegos. Apego à sua mesa, apego à sua função, apego ao seu telefone corporativo. Então, é preciso que o gestor utilize a técnica indicada pelo Sun Tzu, naquele livro A Arte da Guerra. Ele diz que o general vencedor é aquele que se antecipa ao golpe do adversário. Sempre vai haver um golpe, mas se o gestor consegue se antecipar, né, ele já desmobiliza aquele terreno minado e por meio também de conversas difíceis no ambiente de trabalho, que nem sempre são conversas em comum. Às vezes é preciso parar a reunião e dizer, agora eu vou conversar com cada um. Não é? E naquela conversa pessoal, a pessoa fala coisas que nunca falaria na mesa. Né? Jesus fazia isso? Fazia. Ele tinha conversa com João, com Pedro. Às vezes ele convidava a trinca de ouro dele, que era Pedro, Tiago e João. Né? Outras vezes ele conversava com André, lá no canto, com o Felipe. Né? Então Jesus tem um jeito de se relacionar com cada pessoa. E na minha palestra eu olho para isso no quadro do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, porque ele foi genial e traduziu o modo como Jesus diz na última ceia: um de vós me trairá. Todas as Santas Ceias até ali eram um momento de consagração da Eucaristia. Tomai e comei todos vós. Depois dele também, mas o Leonardo da Vinci inovou. Ele pegou o texto do Evangelho que diz, um de vós me trairá. E cada um tem uma reação diante dessa revelação constrangedora. Eu fiz no meu livro Como Liderar Pessoas Difíceis, uma leitura de cada uma dessas reações. E acho que são boas dicas para os gestores de hoje. Aliás, Jesus sempre é uma ótima dica. Se o senhor pudesse elencar assim, características de gestores equiparando mesmo a postura de Jesus como líder. Beleza. Na ceia do Leonardo da Vinci, todos estão irrequietos. Cada um de um jeito. Eu não vou falar desses. Mas Jesus está equilibrado. Se você parar para olhar lá naquela pintura famosíssima que está na igreja de Santa Maria em Milão, pintada no momento que Pedro Álvares Cabral estava chegando no Brasil. Jesus está numa posição assim, né? Primeiro, ele está equilibrado. Eu até estava desequilibrado aqui, né? Vamos equilibrar aqui, então. Jesus está assim, está equilibrado. E uma das mãos está para cima e a outra está para baixo. Sabe o que é isso? É a união entre o espiritual, né, e o terreno, o céu e a terra, a mística e a militância, o espiritual e o físico, né, a unção, para usar uma palavra do Papa Francisco, e a função. Então as pessoas têm a sua unção, sua identidade, seus sorrisos e lágrimas, mas tem também seus trabalhos, precisam fazer as coisas, e às vezes esquece da unção para fazer as coisas, e vira todo mundo funcionário, está funcionando, então tá bom. Mas eu estou meio triste, não... vai chorar em casa. Não é assim. Jesus toma esse equilíbrio entre o céu e a terra. E eu vou dizer uma coisa,
equilíbrio vital é tudo hoje. E conseguir equilíbrio no ambiente de trabalho é o segredo, né, do sucesso de uma grande equipe. Ter uma equipe equilibrada, mas atenção, para ter uma equipe equilibrada, o bom gestor não escolhe pessoas igual a ele. Ele escolhe pessoas que, inclusive, o desafiam. Jesus escolheu pessoas que o desafiaram. Escolha 12 pessoas fáceis de trabalhar e de manipular, que você vai ter uma ótima equipe para fracassar. O senhor citou o Papa Francisco e hoje a gente está comemorando, né, 12 anos do pontificado, né, do Papa Francisco. Como o senhor analisa a postura do Papa Francisco enquanto um líder? O Papa Francisco, ele vive essa dimensão da unção e da função de maneira connatural. E não só isso, ele vive outros polos de equilíbrio. Por exemplo, o amor e o humor. Ele é extremamente amoroso, mas é cheio de graça, né? Então não basta o amor, tem que ter o humor, porque o amor aponta para o céu, o humor aponta para a terra, para o humus, para aquilo que somos. E o Papa Francisco tem uma disciplina que se mostrou extremamente eficiente no tempo de hospitalização. Todo mundo dizendo, ele vai morrer, não sei o quê. Só tem um pulmão e meio. Pulmão direito, só um pedacinho. Que ele tirou quando jovem. Imagina uma pneumonia numa pessoa que já não tem pulmão. Não é? Então, ele passou esse tempo no hospital fazendo aquela fisioterapia pulmonar. Não é? E graças à medicina, ao cuidado dos médicos, mas também ao esforço pessoal dele, ele foi recuperando a respiração e se recuperando da pneumonia, da broncopneumonia, etc. Ou seja, não é só talento, não é só, inspiração, tem que ter transpiração. Então o Papa Francisco nos ensina que essas virtudes cultivadas na transpiração, na hora H, é o que faz a diferença. Você tem um organismo que se preparou para o trabalho. Então, o Papa Francisco é um Papa trabalhador, é um Papa operário, que deu um tempinho de respirar, ele vai lá e escreve mais uma coisinha no Ângelo, manda, ou grava uma pequena mensagem sem quase poder respirar. Eu espero chegar aos 70, com a vitalidade que tem este homem aos 88. Realmente. Agora vamos falar um pouquinho de congressos paróquias, né? O senhor está aqui, né, conosco em todas as edições. Como o senhor analisa as temáticas que vão sendo trazidas, né, para os congressos ao longo dos anos, para a construção mesmo formativa dos agentes pastorais, das frentes, né, de ministério, da formação mesmo dos padres? Eu entendo a Promocate como essa agência que mantém a revista Paróquias, a Catequistas Brasil, todos os congressos e também a Expo Católica. Eu entendo a Promocate como vocacionada para a evangelização com qualidade. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com qualidade. E vai contagiando as nossas paróquias, porque a gente tem o dízimo, tá, mas vamos fazer dízimo com qualidade? Então tem o Conadis. Não é? Vamos administrar, temos o econômico que não, só estudou teologia, não fez contabilidade, não fez nada. Vamos ajudar os econômicos? Tem o Economatos. Né? As paróquias têm a secretária mais ou menos pegou uma senhorinha ali. Não vamos fazer o Conaspar? E dar formação de qualidade. E quando uma paróquia, uma diocese percebe que a qualidade da evangelização é um jeito de ser santo, evangelizar com qualidade é um jeito de ser santo, ele manda para cá. O bispo investe. Porque tem alguns que acabam até pagando, viu, para vir, porque ele quer melhorar o seu jeito de ser. Mas tem padre que já percebeu o que isso significa lá na ponta, que vai melhorar, inclusive financeiramente, o seu dízimo. O dízimo está dando mais. Então ele investe X
trazendo num evento de qualidade como é o Conadis, e depois ele colhe 10x. E não é teologia da prosperidade isso não, é simplesmente qualidade, né? Quando perguntaram para Jesus se tinha que pagar imposto, ele falou, essa moeda é de quem? Vai lá e entrega para César. Dá a César o que é de César. Ele mandou até uma vez pegar um peixe, abrir a boca e tinha lá uma moeda dentro, né? Então Jesus diz, inventa um jeito de pagar o que você deve, né? Então Jesus também evangelizou com qualidade. Eu sei que quando eu visitei Israel pela primeira vez, lá em Tiberíades, aí eu entendi aquela cena de Lucas, capítulo 5, em que Jesus vê os pescadores, estava Pedro, Tiago, João, o Zebedeu, que era o pai do Tiago e do João, tinha uma empresa de pesca, era uma empresa, que estava ali limpando as redes, não tinham pescado nada a noite inteira, e ele pede emprestado a barca de Pedro. E ele afasta, porque não é uma praia, é uma barranca, como se fosse uma lagoa. Ele afasta para poder pregar, porque as pessoas estavam vindo em cima dele, né? Então ele fez um palco. O que Jesus fez? Um palco. E ali com a água, o som chegava mais forte. Então ele usou um microfone, num tempo que nem energia elétrica tinha. Você está entendendo? Então Jesus usou técnicas. Eu não vou falar de outras. Só essa. Né? O que se aprende nos congressos da revista Paróquias? A fazer bem aquilo que a gente já faz. Fazer ainda melhor aquilo que a gente já faz bem. Obrigada. A gente podia ficar aqui conversando tanto tempo, né, padre? Mas eu sei que o senhor também tem compromisso aqui, vai atender agora as pessoas e se preparar, né, para um próximo momento. Então, agradeço em nome de toda a equipe Promocate e Revista Paróquias pela parceria que nós temos. O senhor sempre contribuir conosco, né, com o seu conhecimento, né, sempre trazendo grandes reflexões para nós. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu ministério e a sua vocação. Obrigado, Poliana. E os cortes, depois você coloca com collab comigo lá no Instagram. Com certeza. A gente vai se ajudando. E se puder colocar ali depois a legenda, né? Tudo o que eu faço está no meu YouTube, não é? Que é Padre Joãozinho, não é o pé do Joãozinho, é Padre Joãozinho. Padre Joãozinho, o mini sermão, tudo, o terço, está tudo lá no YouTube. E a novidade é a editora SCJ, né? Que o Padre Zezinho e eu estamos levantando esse avião aí. Então, para saber tudo sobre a editora SCJ, é só acessar www.editora.scj, é a sigla que vai depois do meu nome, do nome do Padre Zezinho, Sagrado Coração de Jesus, .com.br, e lá tem a Biblioteca do Coração. É um livro por mês que a pessoa assina, esse clube do livro, e ela recebe na sua casa uma obra inédita. Por exemplo, a gente lançou agora Vida de Amor, uma obra do Padre Deon, escrita em 1919 e esquecida, e que agora as pessoas estão encantadas em saber quanta riqueza que tem na nossa Igreja Católica. Saiu agora a Vida Interior, vai ter um mês com Maria, um mês com o Sagrado Coração de Jesus, o ano com o Coração de Jesus, e a trilogia do coração que o Padre Zezinho escreveu para abrir esse projeto, que é Um Coração para Amar, Amar como Jesus amou e Por um Coração Pensador. E assim você vai vendo quanta maravilha que nasce do coração de Jesus. Aliás, a boca fala ou publica do que o coração está cheio. Então, quiser dar um presente aí para deixar o Padre Zezinho e eu muito felizes, é só assinar a Biblioteca do Coração. Então, para quem, né, já conhece, só pelos títulos a gente já consegue imaginar o que vem, né, padre? Então, se você nos assistiu, depois corre lá nas redes sociais do Padre Joãozinho, da editora, do Padre Zezinho, e fica por dentro, né, desta grande obra que o Sagrado Coração desenvolve através do ministério deles. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado.